Não há como a gente viver uma vida onde o Senhor tem prometido coisas grandes a cada um de nós, mas parece que a escravidão ainda está tomando conta. Apesar da obra de Cristo redentora, Jesus nos libertou de um cativeiro. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A gente está botando o pecado como sendo sobrenatural e a graça como sendo limitada. Não, a graça é sobrenatural e o pecado é que vai limitar a tua vida, principalmente em relacionamento com o Senhor. Nós precisamos inverter isso, queridos irmãos. Se queremos levar uma vida santa, bendita com o Senhor, quando recebemos o Cristo, nosso velho homem está lá atrás, tudo é transformado. Você não vai dar mais vazão a obras da carne, mas é o poder do Espírito que vai te levar a uma vida de desfrutar o que é ser um verdadeiro filho de Deus. Por culpa do pecado, as iniquidades e transgressões do povo de Israel, e um erro de percurso, imoralidade, rebelião, vão começar a indicar um afastamento completo do Senhor. Um povo que tinha tudo para viver de uma maneira dependente, sem desanimar, mas me parece que ao entrar na terra prometida, há um efeito contrário. Eu não sei se foi muita expectativa, ou não acreditarem naquilo que seria viável e possível, mas a verdade é que esse povo começa a se perder, e eles não conseguem mais então caminhar na lei de Deus, desviam propósitos, começa cada um fazer o que bem entende, e Israel vai viver entregue às suas iniquidades, injustiça, devassidão e maldade. E eles não percebem então a malignidade do pecado. Aliás, a igreja está adormecida no que tange a malignidade do pecado. A gente ouve falar até que o pecado é ruim, mas parece que a gente não está dando valor da malignidade, da perversidade. Como é inescrupuloso viver uma vida pecaminosa. E a gente vai se acostumando com o pecado, aquele pecadinho de estimação, aquele pecado que a gente conforma a nossa vida a ele, até porque a gente quer dizer que a gente tem uma carência, uma necessidade, e que esse pecado, afinal de contas, já faz parte até do nosso estilo de vida. Quando, na verdade, quando libertos disso, deveríamos servir ao Senhor. Era assim que o povo estava vivendo. Mas o povo não percebe que agora eles começam a viverem também de uma forma privados do convívio de Deus. Até porque o primeiro elemento que vem sobre a nossa vida, ou a gente ao ter um encontro real, de fato, com o próprio Criador, e alguns pensam sempre que são filhos de Deus, porque foram criados por Ele. Existe uma grande diferença entre criatura e filiação. A Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Isso é bíblico. Outros vão dizer assim, não, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso estar ali, eu tenho Deus, eu faço até minhas orações, eu leio Bíblia, olha, eu tenho temor, Deus é comigo. Se Deus é comigo, não tem nada contra mim. Aí eu te pergunto, você conhece a voz de Deus? Porque a palavra de Deus fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A minha pergunta para você é, como filho que você se diz ser, você conhece a voz de Deus? Eu tenho certeza que você está dizendo assim, não. Então abra um espaço para você refletir sobre o que trataremos nesse momento. Porque você precisa reconhecer, talvez, o distanciamento a qual você se encontra do Senhor. Apesar de arvorar um título de filiação, é preciso a gente parar e pensar no que isso tem gerado por cada um de nós e em cada um de nós. Até porque o tema proposto para esse ano é santificados para... Mais uma vez, igreja, santificados para... Mas o nosso poder de conquista parece que está comprometido. Tem coisas na nossa vida que parecem tão distantes.
tão inexequíveis, tão surreais, que a gente vai desanimando no decorrer da caminhada. Aliás, a caminhada cristã é assim: a gente aperta um odômetro no início de um relacionamento com Deus, e parece que as coisas estão indo muito bem, mas em determinado momento do curso da caminhada, as águas vão subindo, e a nossa locomoção já não é mais como dantes, e a gente continua caminhando, e as águas continuam subindo, e vem entrando um peso, e quanto mais a água sobe, pior é a nossa locomoção. A gente vira um ano 23 para 24, 24 para 25, cheios de expectativas. Esse ano eu vou perder 20 quilos. Teve gente que virou o ano pensando nisso. Aí chega na ceia do dia 31, come tudo que é para engordar. Não, o ano não começou. Quando começar, aí eu vou começar a emagrecer. Eu pergunto, está em abril, como é que está a tua balança? Quantas arrobas para lá ou para cá? Esse ano eu vou estudar. Esse ano vai ser o ano que... O ano iniciou, comprou um monte de livro, apostila, se matriculou em curso. Mas o ano está passando, não toca mais em nada, não tem coragem de abrir uma apostila. Não faz mais exercício nenhum. A gente gera umas expectativas na vida, e no decorrer da caminhada, parece que a gente vai se distanciando tanto desses propósitos, mas a gente não percebe que aquilo se transformou numa coisa extremamente pesada. Mas por que pesada? Por conta da nossa natureza pecaminosa que está nos dominando. Não há vigor, não há aquele entusiasmo. E era assim que o povo de Israel estava, apesar de considerarem tudo que Deus tinha feito, e quando a gente olha para a trajetória da vida desse povo, eles foram libertos com mão forte. Deus fez prodígios, maravilhas e sinais. Meus irmãos, você pensa o que era Faraó com o exército dele atrás do povo de Israel? A abertura do Mar Vermelho. O povo passou a seco. 40 anos peregrinando no deserto. Não faltou comida. Não faltou nada. A roupa e o sapato do corpo deles não envelheceu. Eu acho isso assim, surreal. Você imagina, tinha 2 aninhos de idade quando entrou no deserto, daqui a 40 anos tinha 42, era o mesmo sapato quando tinha 2. O pé crescia, o sapato crescia junto, irmãos, e não gastava, meu irmão. Que hoje a gente compra uns sapatos assim, pega essas chuvas aqui no Rio de Janeiro, a primeira chuva já solta logo um solado daquele. Mas olha que coisa impressionante. O povo começa a se deslocar com uma nuvem, uma coluna. Durante o dia, a nuvem andava e ia dando senso de direção e o povo acompanhava. À noite, aquele frio polar que o deserto tem, uma coisa impressionante, irmão. Eu já tive essa oportunidade de caminhar durante o dia lá no deserto onde o povo de Israel passou e dormir à noite lá no deserto, no Aidira. É uma coisa impressionante, irmãos. O frio que faz à noite no deserto. Estava lá coluna de fogo para aquecer. Tudo que o povo precisava, Deus estava dando respostas sobrenaturais. Mas, olha que coisa paradoxal, o povo estava cativo na terra prometida. Não, é verdade. O Egito já tinha passado, Deus já tinha proclamado liberdade, já não tinha mais Faraó no encalço deles, agora eles estão na terra que emana leite e mel, mas continuavam vivendo um cativeiro.
Continuavam vivendo como escravos na terra prometida, sabe por quê? Porque Deus já estava distante por conta dos pecados. As coisas que estavam sobre a vida deles eram coisas pelas quais eles viviam insatisfeitos. E eu pergunto, como alguém pode estar insatisfeito numa terra que é a melhor terra que tem? Como pode, irmãos? Eu explico a origem do pecado, desde o Éden. Como é que Adão... quando eu estiver com Adão, eu vou falar assim, Adão, você, rapaz... Eu tinha vontade de dar uma... Quando eu era criança, assim, na igreja, eu olhava a história de Adão, eu tinha vontade de dar uma coça no Adão. Rapaz, tu fez isso, olha o que tu arrumou para todos nós, cara. Como é que você fala? Adão, ele estava no paraíso. Ele estava na terra que emanava leite e mel. Ele tinha o melhor de tudo. Tinha intimidade com Deus. Na viração do dia estava Deus dialogando com Adão. Todos os dias, pastor Wellington. Aí chega Eva, começa a conversar com a serpente, come o fruto, leva para Adão. Adão conversou com a serpente? Sim ou não? Quem é que Deus chamou a responsabilidade? Adão. Adão. Como é que tu faz isso, Adão? Eu tinha te orientado. E nesse momento, eles tinham tudo para dar certo, mas me parece que começou a dar tudo errado. Sabe o que é isso, meus irmãos? Não adianta você ter a casa dos sonhos, carro dos sonhos, o emprego que sempre quis. Não adianta você ter diplomação, mestrado, pós-doutorado. Irmãos, eu não sou contra isso. Às vezes alguns ficam assim, pastor, o senhor não gosta, você gosta de estudar, não? Eu de vez em quando eu até estudo, irmãos. Quando não tem nada para fazer, eu faço até sabe, eu vou dar uma estudada. Eu acho que eu vou morrer estudando. Por isso que eu não gosto de falar de currículo. Porque eu estou sempre aprendendo. Você é formado em quê? Eu sou formado pelo Espírito Santo. Mas você não tem um curso de... Eu tenho um curso de obreiro e espero que seja aprovado pelo Senhor. Estou nessa escola aí, matriculei e já estou há alguns anos nela. Tentando chegar à estatura de varão perfeito. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal, tem dia que a nota está boa, tem dia que a nota está ruim. Mas a gente se prende muito às questões dessa vida como possibilidade de dar certo. Mas mesmo estando com tudo do bom e do melhor, parece que nos faltam ainda algumas coisas. E a gente não tem paz, a gente não tem alegria. Tem desejo de alguns que é casar. Aí depois que casa, o desejo forte é separar. Porque não dá mais para aguentar aquele negócio, não. A gente olha e fala assim, meu Deus, como é que eu vou conviver com um cara desse, com uma mulher dessa? É muito ruim. Aí casa a segunda vez, casa a terceira vez, casa a quarta vez, ninguém presta. Tem uns artistas aí que eu acho que já estão no 10º casamento aí. E vão morrer assim, sabe por quê? Eles não perceberam qual é a receita da felicidade da vida. E não está nos casamentos. Se fosse assim, Salomão, coitado, ele estava fazendo a festa, irmão. 700 mulheres e 300 concubinas. 1000. Aí escreve lá em Eclesiastes, bom é desfrutar a vida com a mulher da sua juventude. Cara de pau. Cara de pau. E ele ainda fala assim, ó, tudo que meus olhos viram, o Senhor me concedeu, sabedoria que ele tinha, mas juntou tesouros, riqueza, tudo do bom e do melhor. Aí, depois que vai chegando a maturidade, vai envelhecendo, né? Vai ficando experimentado.
Aí ele começa a olhar para a trajetória de vida e fazendo um balanço, ele começa a falar assim, o melhor é um pouco com Deus, o melhor é lá, é aquele. Aí ele começa, na maior humildade do mundo, a verificar realmente onde está o verdadeiro prazer da vida. E esse prazer interessante que ele cita sempre diante de princípios espirituais. Eu vejo alguns com potencial enorme na igreja. Eu olho gente que eu falo assim, pai, por que não deslancha? Eu olho para algumas vidas na igreja, me dá um angu, dá vontade de pegar e falar assim, irmão, acorda, acorda. Olha aqui, escuta o seu pastor. Dá vontade de sacudir assim e falar assim, ó, irmão, acorda para a vida. Você não está vendo o que está travando, o que está, na verdade, embaraçando tudo. Olha onde Deus quer te levar. Olha o que Deus quer fazer. Mas por que a gente não alcança tais coisas? Por conta do pecado que começa a fazer divisão entre nós e o nosso Deus, começa a trazer separação. Parece que a gente só fica de pé no deserto. Aliás, quanto mais provação a gente se chega mais e mais a Deus, a gente só lembra de Deus na hora da dor, do sufoco, da adversidade, mas dê um alívio, deixa Deus para lá e a minha vida está seguindo. Estava verificando agora as notícias, Oriente Médio, tal, junta de missões, reuniu todos os missionários, já conseguiu botar tudo no abrigo, a condição está indo bem. Recebi agora notícia do pastor João Marcos, falando que já estão todos aí em lugar seguro, estava orando por eles, preocupado com eles, né? Eu fico pensando, meus irmãos, que vida difícil. Eu tenho andado muito pelo Oriente Médio, verificando uma série de coisas que têm acontecido ali, e vejo uma manifestação sobrenatural de Deus com aquele povo, é incrível. Mas o que me chama a atenção, e eu chorei muito quando eu fui fazer batismos, lá na Jordânia, e eu perguntei as pessoas que iam se batizar, uma única pergunta eu fiz. Eu perguntei, você está disposto a morrer por Jesus? E a resposta deles foi sim. Porque ali o negócio é sério. E me lembro que batizei um jovem. E esse jovem, um mês depois, quando os primos souberam que ele tinha confessado a Jesus como Senhor e Salvador, deram uma coça nele e falaram assim, se você não renegar isso, nós vamos te matar. O negócio é sério. Eles estão passando por um momento tão difícil. Eu fico pensando como é que aquele povo sobrevive a um ambiente tão hostil, de uma escassez profunda, irmãos, das coisas mais básicas. No entanto, uma manifestação poderosa de Deus na vida daquelas pessoas. De certa feita, há um debate amplo, né? E até tem uma propaganda aí de um biscoito que fala, vende mais porque está fresquinho ou está fresquinho porque vende mais? A igreja cresce porque é mais perseguida, ou quanto mais perseguida é que ela cresce? Parece que a zona de conforto para a gente gera um desconforto espiritual, ao ponto da gente entrar assim num relaxamento, onde a gente vive uma vida que não está nem aí para Deus. Aí vem a tribulação, a gente volta novamente. Aí sai a tribulação, a gente relaxa novamente. O povo de Israel estava vivendo exatamente assim. O que é isso? Uma mentalidade escravagista. E isso precisa sair. Porque o Senhor já tinha libertado aquele povo. Deus não chamou o seu povo para viver escravo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, irmão. Não é possível a gente viver uma vida na igreja, buscando compromisso, cantando no coral, dá aula no EBD, prega, e vou ter uma voz linda, eu toco, eu conheço Bíblia, eu consigo ir lá com o pastor Pedro no EBD, e dou uma aula no EBD, que todo mundo fala que aula maravilhosa, não é? Mas eu continuo numa vida com aquele pecadinho oculto de estimação, que está fazendo divisão entre a minha pessoa e a de Deus.
Eu olho para Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, e vem falando do que é uma vida no Espírito. E essa vida no Espírito, você deve seguir exatamente as influências do Espírito e não instintos egoístas. Não pode ser entendida como um relaxamento de condutas éticas e morais. Não foi para a libertinagem, para a permissividade que o Senhor nos resgatou daquela vã maneira de viver. Não, o Senhor nos resgatou para que nós andássemos nas boas obras que de antemão Ele preparou. E liberdade consiste exatamente em fazer o que Cristo deseja que façamos. Aliás, quando você vai ler Romanos 8, 38, 39, você começa a ver que nós somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias nós somos como que ovelhas indo para o matadouro. O que é isso? Todos os dias nós estamos renunciando algo para vivermos em santidade com o Senhor. Não é possível a gente viver uma vida que chamam até, desculpa os raimundos, mas um pé na igreja e o outro no mundo, não dá. Não dá para ficar assim, eu estou aqui, mas não dá. Não dá para ficar com a bola dividida. Eu sou meio Vasco, meio Flamengo, eu sou meio Brasil, Espanha. Não, com Deus não funciona assim. Não há como a gente viver uma vida onde o Senhor tem prometido coisas grandes a cada um de nós, mas parece que a escravidão ainda está tomando conta. Apesar da obra de Cristo redentora, Jesus nos libertou de um cativeiro. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus nos libertou da maldição. Pois maldito aquele que for pendurado no madeiro, ele se fez maldição por cada um de nós. Jesus nos libertou do poder do pecado, Romanos 6, 22. Agora o pecado não mais terá domínio sobre vós. Vocês não estão debaixo da lei, é debaixo da graça. E a graça te empodera a vencer todo e qualquer pecado. A gente está botando o pecado como sendo sobrenatural e a graça como sendo limitada. Não, a graça é sobrenatural e o pecado é que vai limitar a tua vida, principalmente em relacionamento com o Senhor. Nós precisamos inverter isso, queridos irmãos. Se queremos levar uma vida santa, bendita com o Senhor, quando recebemos o Cristo, nosso velho homem está lá atrás, tudo é transformado. Você não vai dar mais vazão a obras da carne, mas é o poder do Espírito que vai te levar a uma vida de desfrutar o que é ser um verdadeiro filho de Deus. E o povo de Israel não conseguiu entender isso. Viver no Espírito é confiar que o Espírito está te conduzindo, é confiar que o Senhor vai te empoderar em tudo que você precisa, e tudo quanto você necessita, o Senhor providencia de uma maneira assim, que Deus sempre nos surpreende. Eu gosto muito de falar que quando eu fui chamado ao ministério pastoral, eu relutei bastante. Eu tinha outros projetos. Mas uma das promessas que o Espírito Santo me fez quando eu pedi para nunca faltar uma palavra no púlpito foi: meu Espírito vai te ajudar nas tuas fraquezas. Eu pedi aqui. Ele falou assim: eu vou te ajudar nas suas fraquezas. Eu falei assim: Deus, mas essa ajuda vai ter que ser grande, porque pensa num cara ruim. E o povo de Israel começa agora a distanciar. Parece que a mentalidade do Egito, ela ainda está presente na vida de muita gente que se diz filho de Deus. Mas como assim, pastor? Eu vou exemplificar isso. Certa feita eu encontrei um amigo, e ele pegou um Uber lá nos Estados Unidos. E aí quando ele entrou no Uber, ele virou para o motorista do Uber e falou assim: meu querido, você não vai ligar o ar-condicionado, não? Aí ele falou assim: mas para quê? Olha aqui, está fazendo 25 graus, está fresquinho.
Ele, não, por causa do vento que está vindo aqui, não é melhor ligar um Uber? Aí eles começaram a dialogar, esse amigo meu falou assim, de onde você é? Ele falou assim, eu sou lá do Quênia. Aí ele virou e falou assim, lá no Quênia, se você tivesse agora, nem carro, não vai nem ter ar-condicionado mesmo. Então não precisa. Lá é um calor intenso, todo mundo vive bem, tranquilo. Aí esse amigo meu falou assim, ô Anderson, curioso, sabe por quê? Às vezes a gente sai do Quênia para os Estados Unidos, mas o Quênia não sai de dentro da gente. A mentalidade continua a mesma. Às vezes a gente sai do Egito, mas o Egito não entrou, não saiu de dentro de nós. Hoje é preciso ter uma mentalidade de uma terra que emana leite e mel. Antes era simbolizada por um espaço físico. Hoje é você entrar no modo de convivência com Deus, que não tem circunstância que vai te separar. Porque se tem uma coisa maligna e perversa que arrebenta a tua vida, chama-se pecado. Porque nada nos separa do amor de Deus. Altura, profundidade, largura, principado, potestade, presente, porvir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas o texto fala que tem uma coisa que separa, e ela chama-se pecado. Olha a perversidade. Isso separa a cada um de nós, e muita gente hoje está vivendo, não numa igreja, mas num clube social, onde temos encontros, cantamos coisas maravilhosas, faz bem estar aqui, os relacionamentos são bons, aqui tem gente boa, aqui tem um network maravilhoso para as coisas serem impulsionadas, aqui é um ambiente bacana, legal, me sinto bem. Mas o Senhor te chamou para você viver em santidade. O Senhor quer te levar para uma convivência com Ele, onde você desfrute tudo que Ele já conquistou na cruz. E para que as portas possam se abrir, para que as coisas possam então fluir, para que o negócio possa dar certo, é preciso separar, tirar aquela vida que tínhamos, a mentalidade do Egito. O que é a mentalidade do Egito? A mentalidade escravocrata, o pecado domina. Mas, num segundo giro, a gente percebe que tem uma barreira nesse texto. O texto fala que os pecados estão causando divisão, separação. Mas o que é isso? É simples. A obra de Cristo redentora na cruz tinha um véu. E esse véu era um véu que tinha 18 metros de altura, 9 de largura. Eles eram suspensos em estruturas de madeira de acácia e cobertos de ouro. Precisava de muitos homens para levantar aquela estrutura daquele véu. Ele era de linho finíssimo, azul clarinho, com púrpura e ouro, os fios. E tinham símbolos de querubins. E o que isso simbolizava? Quando você entrava no templo, tinha o pátio, o átrio, o santo lugar, o santo dos santos. E o véu ficava fazendo a separação exatamente da onde estava o santo dos santos. Ninguém acessava aquilo ali. Qual era a simbologia disso tudinho? O pecado estava do lado de fora. Estava tudo acontecendo lá fora. E lá dentro, no santo dos santos, só entrava aquilo que podia ser santificado. O negócio era tão assim, contumaz, que nenhuma pessoa podia acessar aquele espaço, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano para fazer uma faxina. Isso mesmo, uma vez por ano. Aí ele botava
uma vestimenta que tinha uns guizos na ponta, com uma corda amarrada no pé. E ele entrava, ficava o pessoal lá atrás com a corda. Se parasse de ouvir o barulho do sino, pode puxar, porque já morreu. E para que ele entrava? Ele entrava porque ele precisava tirar a crosta que juntava de gordura, de pele, de osso, porque lá dentro tinha uma chama que não apagava, mas devido a muita gordura, muito destroço de animais, a chama começava a ficar cada vez menor. Então precisava fazer uma manutenção para que a chama voltasse a queimar. Aí ele entrava lá, ia com espátula, baldinho, tirava aquelas crostas de gordura para a chama voltar a queimar. Eu fico sempre pensando assim, meu irmão, quanta gordura tem na minha e na tua vida que já está há anos encruado com aquela pele que juntou com o osso, e a chama do Espírito Santo não queima mais como deveria. O nosso coração não arde mais com as coisas espirituais. E a gente precisa de uma faxina para entrar lá. Sabe aquele cantinho, aquele negócio que está 15, 20 anos que você vem praticando, que não sai, parece que juntou na parede do altar do teu coração. É preciso remover aquilo ali, tirar, para que a chama volte a queimar. E quando, então, esse homem fazia essa faxina, tudo voltava a funcionar. Era uma chama forte, viva. Você repara logo uma pessoa quando ela está naquele primeiro amor com Cristo Jesus, que chama viva. Você marca a reunião com eles, até amanhã reunião na igreja, segunda-feira, 5 horas da manhã. Ele está rindo e fala assim, pastor, vou chegar 4h30. Botar meu colchonete aqui, pode contar comigo. Quando a chama apagou, tu fala assim, reunião, 18 horas amanhã, tem cachorro quente, pipoca, sanduíche, pizza, para você estar aqui, tá bom? O cara chega às 19 horas e fala assim, não deu não, eu peguei um trânsito, Uber, tal, deu um problema. A chama vai apagando. A entrega começa a não ser mais como devida, nem com atrativos consegue motivá-lo a fazer o que precisa ser feito. Mas o fato é, esse véu separava. Esse véu não deixava nada de pecado entrar ali. Para entrar ali já estava sendo consumado, purificado. Por quê? Ali tinha a arca, a presença do Senhor. Mas curioso que quando Jesus morre, o texto diz que o véu se rasgou de cima, não foi de baixo para cima. Por quê? Se é de baixo para cima ia dar errado, irmão. Não pode ser no céu como é na terra, tem que ser na terra como é no céu. Então ele rasga de cima para baixo, e aquilo que nos separava já não separa mais. O homem não tinha acesso, agora o acesso é livre. Agora não tem mais condenação. Agora o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo fez o único sacrifício aceito por Deus. Agora o homem tem livre acesso ao Pai. A gente pode clamar o Abba, Pai, falar com Deus, se relacionar com Deus. Não tem barreira, não tem impedimento, o véu fora rasgado. Mas me parece que o texto está apontando agora para um outro véu, o véu do pecado, porque o véu está servindo de barreira. Me parece que alguns estão levando uma vida que o véu do templo foi costurado e novamente erguido. E aí está tendo separação. E eu acho muito curioso, sabe por quê? Tinha no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, a figura de querubins, porque os querubins, eles guardam a santidade de Deus. Fica aquela coisa como que da perfeição. E se você for ver, isso é interessante, pastor Pedro, porque o homem, após pecar, Deus expulsa ele do jardim,
E sabe quem ele coloca lá na porta do jardim? Querubins. Está separado. Está separado. Desde que o homem pecou, você vai ver que tem anjos trabalhando, porque não tinha mais como o homem se relacionar com Deus de uma maneira devida. E isso começa por conta de uma coisa chamada pecado. E até os dias de hoje parece que a gente tem um véu na nossa vida que tem que ser descortinado, rasgado definitivamente. Por isso o escritor aos Hebreus, que alguns defendem ser Paulo, mas que não há como afirmar, vem dizendo: nós ousamos entrar no santo dos santos com ousadia. Ousadia, sabe o que é ousadia? Deus, eu estou purificado pelo sangue do Cordeiro, até porque a Bíblia fala que é por intermédio de Cristo Jesus, a rasgadura do véu vai acontecer de uma maneira simbólica para mostrar a cada um de nós que não tem mais barreira, que não tem mais impedimento. Deus demonstra amor, graça, desejo de relacionamento para vivermos como? Não mais separados, mas juntos, próximos, desfrutando da Canaã que Deus tem separado a cada um de nós. Mas não adianta, irmãos, ficar dizimando. Não adianta participar de encontros discipulados. Não adianta participar de cantatas. Porque o povo de Israel participava dessas coisas todinho. Tinha uma cantata lá do povo de Israel lá em abril, assim na Páscoa, muito boa. Em dezembro também eles faziam uma outra cantata, sabe? Ensaiavam a semana inteira, faziam. Mas sabe qual é o problema? Eles não tinham mais aquela chama da glória de Deus ardendo nos seus corações, porque os pecados estavam fazendo divisão. A adoração deles era uma espécie de lábios que confessavam o nome do Senhor, mas o coração estava longe, completamente longe do próprio Deus. E quando a gente repara que Jesus rompeu esse sistema para nos dar acessibilidade, por que é que hoje eu e você estamos criando novamente véus, barreiras, impedindo um mover, impedindo relacionamento, impedindo promessas se cumprirem, impedindo viver o melhor do Senhor? Há muitos que me ouvem dizendo: relacionamento não dá certo, meu emprego não vai para frente, portas não abrem, eu estou hoje vivendo um drama lá em casa por conta disso ou daquilo. Sabe qual é a minha proposta para você? Rasga o véu definitivamente, tira a barreira, aquilo que está separando, aquilo que não mais te permite ouvir a voz de um Deus que quer se relacionar, de um Deus que manifestando todo o tempo o seu povo, todos os milagres, toda a provisão, todo o livramento, todo o cuidado. Então, não deixe mais barreiras impedir isso, derrube isso. Porque o homem quer te colocar novamente, Deus quer te colocar novamente como homem, naquele acesso de comunhão. E para isso, a minha pergunta para você nesse momento é: você está separado vivendo com Deus? Ou hoje você está vivendo separado por conta dos pecados que estão fazendo divisão entre você e entre o próprio Deus? O povo precisava se voltar para o Senhor. E eu concluo: não tem nada pior, irmãos, do que a gente viver uma vida separados de Deus. Certa feita, Deus olhou para o povo de Israel, chamou Moisés e falou assim: Moisés, eu vou colocar vocês na terra que mana leite e mel. Eu vou botar um anjo de alta categoria que vai dar vitória contra os heveus, jebuseus, fariseus, todos os inimigos. Eu vou cumprir a palavra que eu fiz a Abraão, mas eu não vou estar mais com vocês. Êxodo 33.
Aí Moisés fala assim: Senhor, de que adianta? De que adianta a gente ter proteção? A gente ora saindo de casa, fala: Deus dá proteção, dá livramento, dá cuidado. Ainda sai de casa dizendo assim: Deus, tua palavra diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. 1000 cairão ao teu lado e 10.000. Deus me guarda aí. Livramento. Deus fala assim: eu vou te botar numa terra que os frutos os espias já trouxeram. Aquelas parreiras. Eles falam: gente, os frutos são maravilhosos. Confirmou o que Deus disse. De que adianta a conquista do emprego que você sonha? De que adianta a viagem que você sempre planejou? De que adianta as roupas de marca? De que adianta os melhores restaurantes? De que adianta o melhor salário, melhor concurso? A melhor estabilidade que essa vida possa te dar, se você estiver andando separado do próprio Deus. E aí Moisés fala assim: Senhor, não separa não. Os outros precisam ver que Tu és o nosso Deus, e eles verão isso do Senhor andar conosco. É do Senhor andar conosco. Irmãos, não vale a pena nada na vida se o próprio Deus não estiver presente, caminhando com você. E hoje eu pergunto: você tem caminhado com Deus e Ele está caminhando contigo? Você tem certeza disso? Porque a mão do Senhor não está encolhida. Parece às vezes, como eu disse pela manhã, que a gente não sente a mão de Deus poderosa para transformar a vida de um cônjuge que é um atribulado ou uma atribulada. Parece que às vezes a mão de Deus está encolhida, que a gente não vê como uma porta de emprego se abrir, como é que a gente vai sustentar a casa. Parece que às vezes a mão de Deus está encolhida diante de uma enfermidade e que a gente não tem o que fazer. Parece que os ouvidos de Deus estão fechados quando a gente ora e não passa de um teto. Mas o texto está falando: não está, a mão de Deus continua estendida, os ouvidos de Deus não estão fechados. Mas o que está gerando a barreira, a dificuldade? Os nossos pecados que estão fazendo divisão entre nós e o nosso Deus. Por isso que Deus usou Josué e falou, lá no capítulo 3, o verso 5, dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu quero ter testemunhos aqui de promessas de Deus se cumprindo na vida de vocês, em nome de Jesus. Eu quero ver testemunhos aqui de gente que Deus abriu portas de emprego maravilhosas. Eu quero ver testemunhos aqui de cura. Eu quero ver testemunhos aqui de libertação, de famílias santificadas no Senhor. Eu quero ouvir testemunhos aqui de coisas tremendas acontecendo, de promessas se cumprindo, do povo vivendo uma Canaã com Deus, porque em Deus faremos proezas, e sem Deus não faremos nada. Porque o homem não recebe coisa alguma se de Deus não lhe for dada. E a quem iremos nós? A quem iremos nós? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. De quem nos valeremos? Meu desafio para você que agora é: curve a tua cabeça agora, ore e fale com Deus, dizendo: Pai, o pastor falou, eu oro, parece que tem um teto. O pastor falou, eu estou há anos esperando o negócio, parece que não vai.
Pai, eu estou precisando tanto de uma resposta, estou precisando tanto de uma direção. Pai, eu não estou vendo mais sentido em coisas na minha vida, eu já perdi até o sabor para algumas coisas na vida. Mas eu quero voltar ao meu primeiro amor, eu quero voltar como aquela chama que arde, eu quero voltar de uma maneira intensa, de tal forma, Deus, que eu quero ser santificado, separado para andar com o Senhor e não separado do Senhor. Agora me ajuda, Deus. Ore, fale com Deus, fala, me ajuda, Deus. Que os meus pecados não venham fazer divisão, que eu não seja o obstáculo, que eu não seja a barreira. Rasga o véu na minha vida, Pai. Eu quero adentrar o santo dos santos, santificado pelo sangue do Cordeiro. E eu peço, Deus, cumpra tuas promessas, Pai. Cumpra, Pai. Cumpra tuas promessas, ó Pai, de família. Cumpra tuas promessas, ó Deus, de paz na minha casa. Cumpra tuas promessas, Deus, de estabilidade emocional. Lá em casa desestabilizou emocionalmente. Me estabiliza, Pai. Fala para Deus, Deus, eu preciso de Ti. É de andar contigo. Tira a barreira, rompe a barreira, me santifica, me perdoe. Eu não quero servir, Deus, de obstáculo. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes a fazer. E o meu pedido ao Senhor nessa noite é que eu não seja o obstáculo para que as tuas promessas se cumpram na minha vida. Eu quero me arrepender, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero me ajustar com o Senhor, mas eu quero ver coisas grandes acontecendo, porque eu sei que amanhã o Senhor tem maravilhas. Eu sei, Pai, que amanhã tem grandes coisas para se cumprirem. Eu sei que amanhã tem grandes promessas para que sejam realizadas, e eu não quero ser o obstáculo ao mover do Senhor. Nós vamos agora adorar o Senhor. Enquanto estamos adorando, meu desafio para você é: você quer vir aqui à frente falando, pastor, eu quero orar, mas eu quero sair daqui com a convicção de que não tem nenhuma barreira, nenhum obstáculo. Tira de mim a mentalidade escravagista. Eu quero, em nome de Jesus, que todas as barreiras caiam por terra. Eu te desafio, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. É desejo seu falar, Pai, eu preciso, eu quero. Eu estou há anos numa luta e eu não quero ser obstáculo. Tem coisa que eu sei que eu preciso ajustar. Eu estou aqui me entregando, me colocando diante do Senhor. É desejo seu, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. A igreja toda está em oração. A igreja está em oração. Eu quero orar com você, por você. Isso pode vir. Isso é só para quem está ouvindo a voz de Deus dizendo, eu quero, eu entendi que Deus está falando comigo e eu quero viver para a glória do nome do Senhor. Enquanto estamos adorando, sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar com você.